leitura, a partir do verso de número 1, nós vamos então ser edificados por essa palavra de Deus aos nossos corações. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pois pelos anos adiante de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa, a sua aparência é como a de cavalos, e, como cavaleiros, assim correm, estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Todos juntos, até o verso número 21. Todos juntos. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegre-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Porque o Senhor faz grandes coisas. Amém. O texto ainda termina no verso 25, no finalzinho. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Restituir-vos-ei. Queridos irmãos, que o Senhor nos fale ao coração poderosamente na noite desse dia, e sua palavra seja poderosa em nossas corações, nossas mentes, que possamos estar abertos para ouvir mesmo e sermos transformados pela palavra de Deus. Deus chamou a igreja do mundo para o mundo. Deus chamou a igreja, tirando-a do mundo, restaurando, resgatando, transformando e a enviando novamente para o mundo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas as palavras de Jesus a este povo, foi aquele povo que ele mesmo tinha tirado do mundo, transformado, liberto, enchido com seu Espírito Santo
e os enviado novamente para o mundo, para ser bênção, para impactar o mundo, para influenciar o mundo como influenciadores e não como pessoas que iriam viver de acordo com as regras deste mundo, de acordo com as regras da carne, de acordo com as regras de Satanás, o inimigo da igreja, o inimigo do povo de Deus. A igreja não foi chamada para ser influenciada pelo mundo, mas para influenciar o mundo. E o grande problema da nossa geração, e o problema aí da geração de Joel, é que o povo estava sendo influenciado pelo mundo, o povo estava se acomodando ao mundo, o povo estava se assemelhando, o povo de Deus, o povo de Israel, do Antigo Testamento e o Israel de hoje, cada vez mais se assemelhava ao mundo. Você vai perceber que a igreja evangélica hoje no Brasil é muito grande, uma extensão de números e igrejas por todo o território nacional, grande parte do território nacional. Você vai perceber que, apesar de ser uma igreja grande, é uma igreja que pouco influencia o mundo, o Brasil. Porque a cada dia mais as igrejas estão se preocupando com as coisas deste mundo, com a prosperidade da terra. Não que essas coisas Deus não possa fazer, não, de maneira nenhuma, mas este não deve ser o foco do cristão. O foco da igreja é Cristo, o foco da igreja são as coisas de Cristo, o foco da igreja são as obras de Deus e o reino celestial, onde moraremos pelos séculos dos séculos. E lá está a nossa riqueza verdadeira, que o ouro, que a ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba e que a traça não destrói. Lá está a verdadeira riqueza. Vamos percebermos aqui, no texto de Joel, que os gafanhotos trouxeram seca, fome e desespero, desesperança. Ouvimos semana passada, primeiro capítulo, e o primeiro capítulo ele traz aquela mensagem dura, e que se estudarmos somente o primeiro capítulo de Joel, vamos sair assim um pouco desanimados. Poxa vida, são consequências reais. Eu creio que não podemos nem usar a palavra assim, como maldição apenas, não. É consequência daquilo que as pessoas procuraram, caçaram com as próprias mãos, como diz o ditado. Aquele que bebe, ele está mais sujeito a ter cirrose hepática. Aquele que tem uma vida desregrada, ele está mais sujeito a sofrer com também as situações adversas deste mundo. Então, você vai perceber que aquele que vive uma vida longe de Deus, ele está mais sujeito a sofrer as consequências de tudo isso. E nós conhecemos a palavra. Esse povo de Israel conhecia a palavra. Quando Deus levantou Joel e falou assim: Joel, é tempo de pregar a palavra e profetizar ao povo a realidade que eles estão vivendo. Se queremos restauração, pois nós precisamos, hoje como assim lá no passado, esse povo estava num cenário de terra assolada, nuvens de gafanhotos, 4 nuvens, o coletivo de gafanhoto, nuvens. E você sabe muito bem, você já estudou sobre essa quantidade de gafanhotos passando sobre a terra. Eles devoram toda a plantação. Num sistema econômico agropastoril, a terra estava na maior pobreza, fome. E além de tudo isso, Deus ainda permitiu que a seca, a falta de chuva viesse para a terra de Israel. Seca e destruição. Seca e desilusão. Nuvens de gafanhotos, 4 nuvens. E aí nós vamos precisar então entender o que está acontecendo. Nós vamos precisar de restauração. E eu creio que hoje, assim como no passado, a igreja cristã precisa de restauração. As nossas famílias precisam de restauração. As nossas vidas pessoais precisam de restauração.
E como alcançar então a restauração? Vamos aprender em Joel capítulo 2. Vamos lá? Primeira atitude que o Senhor nos convida se queremos restauração e cura, que é o tema do nosso sermão hoje. Restauração e cura. Primeira atitude, consciência da crise e do pecado. Nós precisamos de consciência, nós precisamos de compreensão, nós precisamos de capacidade intelectual, cognitiva, para entendermos o que de fato está acontecendo em nossa geração. O profeta Joel entende que a crise que eles estavam vivendo na época, como eu disse, talvez ali, como está descrito lá nos livros de Reis e Crônicas 22, um tempo em que os reis estavam vivendo totalmente na iniquidade e o povo de Israel estava abraçando os ídolos das outras nações, um tempo de podridão, um tempo de crise em todas as áreas, crise econômica que advinha de uma crise moral e espiritual. Crise moral. A mãe matou o filho para assumir o trono e matou os outros filhos também para ninguém assumir o trono no lugar dela. E só sobrou Joás, um menino, 7 anos, que passou a reinar logo depois dessa situação. Nós cremos então que o profeta Joel, apesar de não datar como os outros profetas do Antigo Testamento, ele estava vivendo nesse período, antes do exílio babilônico, uma profunda miséria espiritual e moral. E o profeta Joel, então, ele conclama o povo a entender aquela situação. Como Deus vê hoje a igreja, meus irmãos. Deus tem prazer na vida do seu povo ao ver a infidelidade do povo. Será que Deus tem prazer nisso? Vimos que, então, o povo sofreu consequências terríveis. Uma vida de miséria, uma vida de desilusão, tristezas, angústias. Irmãos, imagine a situação de Israel naquela época. Nossas vidas hoje também estão sendo assoladas pelas nossas consequências daquilo que estamos vivendo. Como Jesus disse, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Meus irmãos, nós vamos entender que o povo de hoje também precisa desta restauração de Deus. Olhando ao nosso redor, olhando para nós mesmos, nossa igreja, nós precisamos de restauração. Nossas famílias precisam. Creio que, para entendermos melhor o quadro, nós sabemos que o coletivo, então, de gafanhotos é nuvem, né? E hoje eu quero pensar com os irmãos sobre os predadores. Quais são os predadores dos gafanhotos? Capítulo 1, para você que ainda não acompanhou, né? Ele diz lá que era para que Joel narrasse para os filhos, para os pais, e os pais deveriam narrar para os filhos e para os netos, para a próxima geração, que aquilo que deixou o gafanhoto cortador, primeira nuvem, o gafanhoto migrador comeu. O que deixou a nuvem de gafanhoto chamada aí pelo profeta de migrador, comeu o gafanhoto devorador, e por aí também vem uma última nuvem para destruir toda a plantação. E aí o povo é chamado: ébrios, despertai e chorai. Deixe de lado a loucura, a vaidade, a devassidão, a vida de prazer por prazer, e chorem, uivem. E nós vamos entender então, para clarear aqui para nós, que o predador dos gafanhotos são os pássaros. Imagine você um grande fazendeiro, um grande território de terra, de plantação, e ele, por algum motivo, é uma historinha, né? Ele odeia pássaros. Odeia pássaros e vira para os seus ali trabalhadores: se vocês virem qualquer pássaro na minha propriedade, vocês matem,
matem os pássaros, matem todos eles, eu não gosto de pássaros. E assim foi. De repente, passando um tempo, aquela terra estava sem os predadores dos gafanhotos, e houve uma proliferação de gafanhotos, que destruiu a terra do próprio fazendeiro. Estou contando essa história para ilustrar para você e para mim, para todos nós, que ao pecarmos, nós estamos matando pássaros. Que ao vivermos numa vida de devassidão, nós estamos devorando aqueles que devoram os gafanhotos. Conseguiu compreender? Essa é a realidade. Essa é a realidade que tem destruído as famílias, tem destruído os lares, tem destruído as igrejas. A vaidade, o postar por postar para aparecer, o desejo de ser maior do que os outros, o desejo de aparecer, o desejo de viver uma vida hedonista, onde o prazer é pregado e deve ser, assim, evidenciado em sua vida em todas as áreas, prazer por prazer. Você não pode, de maneira nenhuma, colocar limites na sua vida. Nós estamos no Brasil, numa determinada época hoje, nós estamos aí no período da semana chamado de Carnaval, onde o povo tira o freio completamente e vai. É permitido, é o tempo do Carnaval, é o tempo de desfrutar aquilo que você não gostaria de fazer, teria vergonha de fazer em outra época, e você então tira o freio. Assim as pessoas estão vivendo, desejando o prazer pelo prazer. E aí, as situações adversas vêm, a conta chega. A situação errada que você está plantando hoje vai trazer consequências ruins no futuro. E chegou para o povo de Israel. A conta chegou. E aí o profeta, então, Joel, conclama para que eles pudessem entender o que estava acontecendo. Essa é a realidade temporal. Há pecados na igreja, há pecados em nossas famílias, há pecado de falta de consistência espiritual. Oração, Bíblia, busca, piedade na igreja, maturidade em casa. Há pecados de falta de favor espiritual também. Cansaço com as coisas de Deus. Está ficando enfadonho, talvez, servir a Deus. Há também falta de pureza moral. Cristãos que abrigam a imoralidade no coração, nas práticas, dentro de casa, fora de casa, quando todo mundo está vendo, quando ninguém está vendo. Festas mundanas, vida mundana, falta de amor nos relacionamentos, falta de compreensão e paciência com os outros, infidelidade em todas as áreas. O que nós temos visto, meus irmãos? Aqueles que são chamados de cristãos, pequenos cristos neste mundo, são os que roubam, são os que adulteram, são os que falam mal, são os que fazem fofoca, são os que vivem na impiedade, são os que têm um mau nome, não zelam pelo nome. Sabe por que nós precisamos zelar pelo nome? Porque nós carregamos o nome de Cristo, não o nosso. Se Cristo vive em nós, a nossa vida precisa ser diferente nesse mundo. E aí, Joel, cheio do Espírito Santo, conclama o povo e ensina o povo. E aí no capítulo 2, então, você vai perceber que novamente o profeta Joel conclama o povo para olhar para a realidade, consciência da crise por conta do pecado. E ele também nos chama a termos uma consciência de uma realidade não só de juízo temporal, porque o juízo era temporal, ia passar, seria difícil passar, mas iria passar. E nós vamos ver que não foi difícil passar, porque Deus teve misericórdia, quando o povo clamou, quando o povo se converteu. Não foi difícil. Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto viraram pó. Deus restaurou, Deus restituiu, Deus transformou. Mas aí nós estamos preocupados só com a restituição, né?
Nós estamos preocupados só com a restituição e esquecemos das atitudes que nós precisamos tomar. E aí o Senhor também nos fala sobre o juízo final. Pois o capítulo 1 fala do juízo também temporal, mas o 2 foca no juízo final, quando ele diz assim, algumas expressões interessantes. Olha só o que ele fala. Perceba como o profeta se torna, talvez ali, como um Daniel, como um Zacarias, Paulo no Novo Testamento, João, Apocalipse. Ele passa a falar alguns aspectos e expressões do juízo final, trombeta, rebate, dia do Senhor em letra maiúscula, fogo devorador, céus abalados, sol e luz escurecidos. São expressões ditas aí no capítulo 2. Trocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor já está se aproximando. Dia de juízo, dia de escuridade, densas trevas, nuvens, negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, um povo que aparece numa época ali talvez temporal, mas também num juízo final. O que ele está dizendo é o seguinte: se não houver conversão, além das consequências temporais, virão consequências eternas. Olha o capítulo 3. À frente dele vai um fogo devorador, fogo do inferno, fogo devorador. Atrás chama que abrasa, não tem lugar sem fogo. É juízo. Fogo não apaga, como diz o Novo Testamento. O verme não morre. E o sofrimento não termina. Esse povo estava correndo risco, como eu e você temos corrido risco, no sentido de que, se nós vivermos uma vida de devassidão nessa terra, as condenações virão na terra e no futuro. Pois o juízo final vai acontecer. E todos nós sabemos, então ele vai falando. A sua aparência é como de cavalos, como de cavaleiros, assim correm. Lembra de Apocalipse falando dos cavalos que passam trazendo fome, trazendo crise econômica, trazendo mortes, assassinatos, guerras. São os cavalos do Apocalipse, aqui retratados por Joel. E ele fala mais. Ele diz assim, que no verso 6, diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho, não se desvia na sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho, são devoradores. É um tempo de devorar mesmo. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas. Olha que terrível, meus irmãos, olha que cenário pior do que os gafanhotos. Está percebendo que é uma linguagem figurada aqui? Não é mais uma linguagem, assim, real, no sentido de que o que o profeta está falando aqui agora é que, se eles não mudarem de vida, com ilustrações apocalípticas, ele está demonstrando que o dia do Senhor virá. E será dia de terrível destruição eterna. E ele termina no verso 11 dizendo: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. É duro lermos um texto como esse, mas é a realidade. Então, Joel capítulo 2, primeiramente, nos chama a ter uma consciência do porquê a crise, por conta do pecado. A crise temporal e a crise eterna. Ele atinge todos esses âmbitos. Nós não podemos viver de qualquer maneira, meus irmãos. Nós não podemos ser mais um. Nós não podemos seguir o curso deste mundo. Quem vivia segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, e segundo as inclinações da nossa própria carne, éramos nós antes de Cristo. Antes de Cristo, mas depois de Cristo nascer no mundo e nascer no nosso coração,
A vida é diferente. Não pode ser mais a mesma. E aí nós somos chamados agora a um arrependimento, confissão e conversão. E abro um parêntese logo ao usar a palavra conversão, porque conversão é uma só, tá, gente? Converteu, converteu. É de Jesus, é de Jesus. Mas o profeta Joel usa a palavra aqui, conversão, no sentido de uma restauração novamente. Não de uma conversão de novo. Porque se você converteu, converteu. Mas por vezes nós andamos assim, titubeando na fé, temos crises, como todos os cristãos do passado tiveram também. O próprio Pedro, o próprio Tomé, tiveram crises, como eu e você. Então ele está nos chamando a conversão, essa conversão temporal. Volte-se novamente a Deus. E você e eu, que talvez as pessoas que não se converteram ainda, converta-se verdadeiramente, é dia, é tempo. É uma volta para uma relação pessoal com Deus. E olha as expressões agora do verso 2 em diante. Ele diz assim, preste atenção. Ainda assim, agora mesmo, o Senhor está dizendo. Primeira expressão. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim. O caminho da restauração está aberto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, disse o profeta Isaías. Então, está aberto para todos nós. Está diante de nós. Nós podemos alcançar, porque Jesus é que nos dá. Jesus é que vai até nós e chama, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, mas tem que vir, tem que converter. É tempo de mudança, é tempo de restauração. O ano ainda está começando. Essa semana, alguns irmãos vieram me procurando e falando, pastor, comecei 2024 com novas decisões, eu tenho visto a boa mão de Deus. Eu tenho visto a prosperidade de Deus, eu tenho visto a graça de Deus. Então é tempo de restauração. A maior prioridade da nossa vida é Deus. Fomos criados para glorificarmos a Deus e desfrutarmos e satisfazermos em Deus. Nós não corremos atrás das bênçãos, nós corremos atrás de Deus. E as outras coisas vão sendo acrescentadas. Segunda, ainda na mesma frase, ele diz assim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Arrependimento, confissão e conversão genuína, de todo o coração. Não é de boca para fora, é de dentro para fora. É de todo o coração. É uma íntima mudança. Nós sabemos que pessoas fazem grandes promessas numa virada de ano, né? Fazem grandes promessas ao ir a um culto, fazem grandes promessas quando as lutas vêm, as crises vêm. Aí a crise passa, porque Deus tem misericórdia, deixou a crise passar e muda a história. A vida continua a mesma. Não mudou verdadeiramente, não foi de coração, não foi genuíno. Então, genuína mudança. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não adianta cantarmos e cantarmos canções. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. E sairmos ali e vivermos para sermos influenciados pelo mundo. Não adianta. E isto, próxima expressão, verso 12 ainda. Essa conversão de todo o coração deve ser feita com jejuns. Isto com jejuns. Não é um jejum para requerer de Deus bênção. Pode até fazer, não tem problema não. Mas é um jejum bíblico que nos demonstram um pedido para que Deus tenha misericórdia e que a nossa vida seja diferente. É um jejum para mudança.
É um jejum para maior intimidade com Deus. É um jejum para buscarmos a Deus. É um jejum para deixarmos a comida e dizermos assim, ao fazermos esse jejum, preste atenção. Você deixa, jejum é deixar pelo menos uma refeição, algumas horas sem comer. E aí você então faz aquele jejum, você se apresenta para Deus e você diz assim, poxa, o mais importante para a minha vida, eu sei que é extremamente importante o alimento. Esse almoço é importante para me manter de pé, sais minerais e tantas coisas importantes que uma refeição traz para todos nós. Mas mais importante que a refeição é o Senhor. Foi isso que fizeram Josafá num tempo de guerra. E Deus falou, a guerra é minha. Foi isso que fez Esther, Mordecai, seu tio. A guerra é minha. Foi isso que fez a turma, a cidade de Nínive. E a restauração veio. Jejuns. Mas não parou por aí, não. Olha agora o verso de número 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então, para ficar bem claro que não era de boca para fora, tem que ser de coração, ele ainda diz, rasgai o coração e não as vossas vestes, que era um costume da época. Quando o povo precisava buscar de Deus uma restauração, em meio às crises e às lutas, eles se dispunham a fazer o quê? Rasgavam as vestes. Um bom judeu colocava um pano de saco, aquela roupa feita de saco feia, e ainda pegavam cinzas da fogueira e jogavam sobre a cabeça. Aparentemente, todo o povo da cidade, aquele moço está em jejum, aquele moço, aquela moça está buscando mais de Deus. Mas pode ser aparente. E ele está dizendo, não é para rasgar a veste externa, é para rasgar o coração. É mudança verdadeira. E Deus conhece o coração. Deus sabe quando você fala algo assim, mas aí você faz aquela figazinha, né? Como diziam as crianças, quando era criança, eu estou casando aqui, ó. Estou falando igual o Didi Mocó, né? Mas não é verdadeiro. Então é isso, Deus sabe, meu irmão. Se no seu coração está morando aquilo que você está de fato querendo, falando. E aí nós vamos seguindo. A última expressão ainda. Ele diz ainda, no verso 13, rasgai o vosso coração e as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Ele expressa novamente a conversão genuína. E aí? Olha a próxima etapa. O Senhor nos chama agora, caminhando para a conclusão, a um retorno à benignidade de Deus e ao culto a Deus. Última chamada do profeta Joel para todos nós é um retorno à bondade de Deus e um retorno ao culto a Deus. É para olharmos, primeiramente, a situação de crise e pecado, avaliarmos ela, é para arrepender, confessar e converter-se, e é também para se voltar a Deus na sua benignidade e ao culto a Deus. Então, ele termina dizendo essas expressões aqui. Notem na sua Bíblia. Convertei-vos a mim, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassivo, porque Ele é tardio em irar-se, porque é grande em benignidade e se arrepende do mal. 5 bondades, misericórdia e atitudes amorosas de Deus para conosco. Você pode buscar, você pode adorar, você pode se colocar diante de Deus, converter, confessar, porque Ele é benigno. Não tarde em irar-se, em deixar a ira. Ele perdoa, Ele restaura, Ele muda a sorte, Ele é compassivo, Ele é misericordioso e se arrepende do mal.
E aí, então, ele diz mais: por isso, congregai o povo, verso 16. Verso 15: tocai a trombeta, pois quem sabe ele não se voltará a todos nós, verso 14. E ele então convida ao culto solene, ele convida a Assembleia de Deus, ao ajuntamento de todo o povo de Israel. Todo o povo é chamado a se reunir. Ajuntai primeiramente, no verso 16, os anciãos, reuni os filhinhos, reuni os que mamam e todos os habitantes da terra. Interessante, né? Vamos ao 16, com calma. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, os mais velhos, os mais sábios, os mais maduros, os mais vividos, os mais idosos. Reuni todos os filhos, os mais jovens, os adolescentes e os jovens estão incluídos aqui. É para reunir também jovem e adolescente, meu irmão. Mas não somente os filhinhos, jovens e adolescentes, até as crianças que mamam no peito. Perceba aqui, de fato um culto em que todo mundo tinha que estar sendo convocado. Todo o povo tinha que estar lá. Não era para faltar ninguém, inclusive aquele que está recém-casado ou talvez se casando. Para aí o casamento e vamos juntos buscar a Deus, porque a nossa situação está numa realidade cruel, de desespero. Porque Deus julgou o seu povo e os gafanhotos vieram, mas Ele é poderoso para perdoar, Ele é poderoso para mudar a nossa sorte, e Ele pode mudar a sua sorte, a sua família, a nossa igreja, o nosso povo. Ele pode mudar essa cidade, Ele pode mudar essa nação, mas é preciso reunir todo mundo e buscar a Deus de coração e de verdade. E ele ainda disse: orem, os pastores, os sacerdotes da época, né? Os ministros do Senhor, chorem. Meus irmãos, nós precisamos deixar esse culto seco. Não estou falando de ter um culto que tem muita bagunça, que tem muita gritaria. Não, não é isso que a Bíblia está falando, meus irmãos. Mas a Bíblia está falando de um culto espiritual, genuíno, que não está seco, de um povo, de pastores que choram pelo seu povo, que choram pela cidade, que choram pela igreja. E não só os pastores, mas todos precisam chorar. Não é um choro ressentido pelo pecado, porque quando a gente sofre a consequência do pecado, chora. O sujeito que roubou e vai para a cadeia, e lá na cadeia ele chora às vezes, talvez não chore, né? Mas alguns que talvez conheçam a palavra, eles vão chorar. Poxa vida, minha mãe me ensinou e eu estou fazendo tudo errado. Chora, mas às vezes não é um choro de arrependimento, é um choro de remorso. Choro de remorso não muda as coisas, meus irmãos. Mas um choro verdadeiro é um choro de arrependimento. Choro genuíno que fala: Deus, eu preciso. Eu não mereço, mas eu preciso. E o Senhor é misericordioso. Ah, meus irmãos, quantos talvez estão aí preocupados essa semana em curtir, enquanto a vida está uma desgraça, enquanto a família está sendo dilacerada pelo diabo, mas está preocupado em curtir. Não estou falando que é errado você ter prazer. Não, de maneira nenhuma. A Bíblia não, em hora nenhuma fala isso. Jesus não viveu assim. Mas o prazer da vida é a simplicidade. É a vida na presença de Deus. Paulo disse aos filipenses 2 vezes: alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos no... Mas para se alegrar no Senhor, preciso chorar primeiro pelos pecados. E aí, para terminarmos, então, o Senhor nos chama a essas atitudes aqui. E uma oração. Nós vamos orar hoje. Hoje, você que está em casa também é chamado a orar hoje.
Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? A oração é, poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo. Poupa o teu povo. Nós vamos orar assim hoje. Estamos aprendendo e vamos colocar em prática. A consequência disso, meus irmãos, e nós vamos deixar para a semana que vem. Mas só para você ter uma noção do que vai acontecer se nós fizermos isso de coração, genuinamente, não de boca para fora. Se decidirmos mudar de verdade, como Daniel, ele disse para os seus amigos, e os amigos também fizeram o mesmo, decidiu firmemente, Daniel e seus amigos, não se contaminarem com as finas iguarias do rei, aos banquetes regados a orgias e tantas coisas erradas e comidas consagradas a deuses falsos. Não. Eu não quero a carne, eu quero Deus. Eu quero o Senhor para a minha vida. Eu não quero os prazeres, eu quero Deus. E aí o que acontece é que nós vamos ter 2 consequências semana que vem. Só um spoiler aqui. Um dia eu nem sabia o que era isso, o Miguel falou para mim, pai, você sabe o que é spoiler? Eu falei, menino, você está ficando doido, pai? Eu já ouvi essa palavra aí, mas eu não sei direito não. Não, você não deve saber isso também não. E eu não sei, você não sabe. Não, pai, spoiler é você contar um pedaço do filme e um pouquinho do final. Um spoiler aí para a semana que vem. Deus vai trazer chuva e restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Restituição verdadeira. E Deus vai trazer o Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo sobre o povo. E toda a carne será cheia do poder de Deus. Essa é a consequência. Mas isso é semana que vem. Antes de orarmos, você já ouviu falar da teologia do cachorro e do gato? Pasmem, mas existe um livro famoso, cristão, já 2 autores cristãos americanos que escreveram, e o título do livro, bem grossinho assim, A Teologia do Cachorro e do Gato. Por quê? Nós já estudamos isso, não sei se as irmãs se lembram, né? Nós já estudamos lá na primeira igreja, não sei se o pai e a mãe também se lembram, a Luciana. Mas a teologia do cachorro e do gato é os autores definindo ali as pessoas como um cachorro ou gato. Já viu a diferença do cachorro e do gato? É muito grande. O cachorro diz. Vamos imaginar que o cachorro falasse. Para muita gente, o cachorro até fala, né? Mas, pula essa parte, né? Eu, outro dia, estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte, e ele falou assim, estava falando numa igreja, tem gente tratando cachorro, gato, animal como gente, e tratando gente como animal. Eu não sou dessa igreja, vou embora amanhã, deixa eu falar. Eu não sei qual que está mais animal, se é a pessoa ou se é o bicho. Mas, pulando essa parte. O cachorro diz, você me acaricia, você me alimenta, você me abriga e me ama. Você deve ser Deus. O gato, na ideia dele, né? E você vai perceber que mais ou menos tem a ver mesmo. O gato, você me acaricia, você me alimenta, você me abriga e me ama. Eu devo ser Deus. E aí, como os cristãos de hoje estão vivendo? Na teologia do cachorro ou na teologia do gato? Perceba. Vamos lá. Vamos imaginar aqui algumas questões interessantes. Você chega em casa, você tem um cachorro, já tive vários cachorros, né? E tal, hoje não dá muito, né? Depois que eu morei fora, tinha que viajar muito, a gente parou, né? Tinha um cachorro da rua, que a gente cuidava da rua. Ô, cachorro bonito, era o meu pastor alemão, que toda a rua cuidava. Morava na rua lá. Mas, o cachorro, quando você chega em casa, ele te acaricia, ele pula em você, faz aquela festa, né? O cachorro tem uma série
de questões ali, que você vê a amizade dele com o ser humano, né? Já o gato é bem diferenciado. O gato, quando você chega, será que ele faz aquela festa? Talvez é um gato ou outro, né? Mas a maioria deles faz assim. Do mesmo jeito que ele passa o rabo e o corpo na beirada da mesa, acariciando ali a beirada da mesa, ele vai passar na sua perna ali, ó. É o mesmo jeito. O gato, quando o ladrão chega, você já viu algum gato morrer quando o ladrão chegou? E quantos cachorros não morrem, né? O gato, você vai abrir a porta e não... Eu não estou pedindo para sair. O cachorro pula lá para fora logo. Está vendo a diferença? E nós estamos assim. A ideia do autor desse livro interessante, é que você vê que as pessoas hoje não seguem a Deus por amor, por dedicação a Deus, como nosso Rei, como nosso reino. E por vezes as pessoas estão como gato, não querem compromisso. Não querem a pessoa de Deus, querem as mãos de Deus e as promessas que Ele tem. Vamos orar? Fique de pé se você quiser orar nesse momento. Vamos orar juntos. Vamos abrir nossas Bíblias, no celular, no tablet, onde você tiver a sua Bíblia aí, no papel, melhor ainda, né? Olha aí, Joel, eu fechei aqui a minha, não podemos, nós temos que orar juntos aqui hoje. Nós precisamos desse genuíno avivamento, dessa transformação de Deus, desse poder de Deus, que só Deus pode dar para todos nós. E nós vamos orar juntos hoje, agora, não sem fechar os olhos, mas vamos orar juntos a oração que o povo foi chamado a congregar-se e a orar. E aí, o profeta Joel escreveu uma oração para eles, inspirado pelo Espírito Santo, e a oração está aí no capítulo 2, no verso de número 17. Primeiramente ele diz: orem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem lá no templo antigo, mas hoje é para a gente orar aqui no templo moderno, que é Jesus em nós aqui e agora. Vamos juntos? Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Ó Deus, esta é a nossa oração. Não com o coração seco, acostumado ao pecado, porque não tem outra alternativa. O pecado nos atrai e nos afasta de Deus e da sua palavra. Mas nós não queremos ser atraídos pelo pecado, nós queremos ser atraídos por Deus e a sua graça e a sua bondade. Com lágrimas nos olhos, ó Pai, nós oramos pedindo perdão. Poupa o teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós, muda a nossa sorte, restaura, cura, liberta, transforma. Dá-nos novamente autoridade espiritual, firmeza na tua palavra. Deus eterno, poupa, porque, Senhor, as nações estão dizendo: aonde está o Deus deles? A vergonha chegou para a igreja, porque a igreja não tem credibilidade, mas Deus, o Senhor, tem levantado um povo verdadeiro, genuíno, que serve a um Deus verdadeiro, e que anda com Deus e vê os milagres, vê a transformação, vê a chuva de Deus alcançando novamente. Os anos que foram, ó Deus, destruídos pelo inimigo, serão restituídos para a glória do teu santo e poderoso nome, Pai, porque está tendo transformação e avivamento genuíno no meio do teu povo. Abençoa, Deus, a tua igreja, quem está aqui, quem está em casa. Ó Deus, opera maravilhas para a glória do teu santo e poderoso nome. Assim nós oramos, ó Deus, abençoando o teu povo, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. Ó Senhor, ajuda-nos a vivermos numa santidade maior, ajuda-nos a sermos livres, ó Pai, da condenação do pecado aqui, temporal, e a do juízo final, acima de tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Para a glória do teu nome nós oramos, humildemente nós oramos, erguemos as nossas mãos e pedimos: Senhor, poupa o teu povo, em nome